Boa noite, meus queridos irmãos. Espero que todos tenham passado o final do ano bem, né? Dentro da possibilidade de cada um. E nós vamos retomando com os estudos. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 5 do livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, da Joana de Ângeles, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o confronto com a sombra. Antes, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo aos nossos mentores, pedindo a todos os nossos irmãos da espiritualidade, a todos os mentores da casa, que possam nos instruir, nos desenvolver, para que possamos, diante de cada estudo que é realizado, nos aprofundarmos um pouquinho mais dentro da nossa existência, do nosso processo evolutivo, da nossa reforma íntima, e vamos pedindo licença para dar continuidade a mais um estudo neste ano de 2025. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, meus irmãos, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o confronto com a sombra, né? Onde, a partir da nossa juventude, né, e principalmente na nossa idade adulta, a sombra, ela se torna um tema importante, né, e até mesmo obrigatório, se a gente for ver, para todo ser humano, né, produzindo ali um confronto, na medida exata em que nós vamos nos consolidando internamente, externamente, tendo um pouquinho mais de noção, né, de quem somos, ou seja, quando a gente começa a trilhar mesmo aí uma jornada do autoconhecimento, desse autoencontro, né, na qual eu falo bastante dentro dos capítulos. E quanto mais estabelecida essa concepção, né, que a gente cria a respeito de nós mesmos, mais a gente vai permitindo, né, e incentivando também que o mundo crie uma concepção sobre nós. Então a gente vai entendendo que mais constrangedor se torna, né, essa confrontação através da identificação de impulsos, ideias, sentimentos que destoam, né, da imagem que construímos a nosso próprio respeito. Embora possa ser desconfortável, né, e incômodo, muitas vezes amedrontador ou até mesmo repulsivo para a maioria, a reflexão e a conscientização, né, sobre os aspectos sombrios da personalidade tem um papel determinante, né, no processo da nossa transformação moral. Existe em todo ser humano a parte específica, né, ali, e especial da nossa psique, que foi reprimida ou que de alguma maneira ali é mantida na condição inconsciente. Internamente a gente convive com imagens indesejadas, aparentemente inaceitáveis, né, de nós mesmos, difíceis de ser acessadas, confrontadas, ou até mesmo imagens que acreditamos, né, serem incompatíveis conosco, por termos ali uma certa dissociação, né, daquilo que se passa internamente conosco. Então, a Joana aborda aqui que, em geral, né, nós tentamos fugir delas, responsabilizamos o mundo, sofremos, né, e nos depreciamos por acreditarmos
ser um motivo de vergonha, de desaprovação, né? O que mais a gente busca hoje, o que mais chega aqui para mim no consultório, principalmente, né? É a necessidade de aprovação do outro. Se o que eu vesti tá bom, se o meu cabelo tá de acordo, se eu agrado. A gente, né, tem essa necessidade, né, de estar fazendo essas comparações com as redes sociais, onde a gente acha que as pessoas são meramente felizes e plenamente bonitas e plenamente perfeitas, dentro de um contexto ali humanamente, vamos dizer assim, né, inatingível dentro daquilo que a realidade nos convida. Então, a Joana continua aqui a dizer, né, pra gente, mas chega um dia que esse confronto com nós mesmos se torna inadiável. Ou criamos coragem para perguntar quem somos, ou nos destruirmos interiormente, né, e pagamos o preço por isso, vivendo na superficialidade, que é realmente essa questão das redes sociais, né, aparentemente adequados e internamente vazios, que é o que a maioria de nós estamos, né? Porque nada é, tudo está. Eu gosto de deixar isso bem claro. Esse lado que nós não queremos reconhecer em nós já foi tratado, né? De sombra, justamente, né, por conta de nós termos, inclusive, esse tratado do Conhece a Ti Mesmo do Templo de Delfos, né, que a gente vem lá da época da mitologia, e se a gente for verificar que nas obras de Kardec e na série psicológica mesmo da Joana, né, o autodescobrimento ocupa um papel central no processo de desenvolvimento moral do ser humano. Então, Jung também diz, né, que o encontro consigo mesmo significa, antes de mais nada, o encontro com a própria sombra, né? Quando a gente vai fazer uma psicoterapia, quando a gente vai entrar dentro mesmo de um processo de terapia, de análise, de autodesenvolvimento, né? A sombra é, no entanto, um desfiladeiro ali, é um portal estrito, né? Doloroso e que não poupa quem quer que desça ali ao poço profundo, né? Mas para sabermos quem somos, temos que nos conhecer, né? A gente tem que descer essas profundidades, porque é dentro dessas camadas profundas que a gente tem, né, e que nós resistimos em descê-las, né, em passear ali por elas, em fazer essa travessia, né, que dificulta mesmo o nosso processo interno de autodesenvolvimento, de reforma íntima, de processo evolutivo. E essa estrutura, ela já foi nomeada por vários autores, né, de diferentes formas, e entre elas a gente fala do self inferior, né, que é o meu outro eu, o não eu, o eu rejeitado, ou o alter ego, a personalidade inferior, né, existem várias denominações aí que a literatura psicológica, né, coloca e classifica essa questão mesmo das sombras, né? E de qualquer maneira, todos estão falando do polo oposto à personalidade consciente mesmo. Então, todos nós temos sombras e é indiscutível, tanto para os estudiosos da psique humana, como para a doutrina espírita, quanto explícita a nossa inferioridade moral, né? E é onde esse conceito psicológico junguiano merece que a gente faça uma breve explanação teórica, entrelaçando com essas linhas inigualáveis, né, do pensamento espírita, que é a presença ali da sombra, né, de tudo aquilo
que nos permeia, de tudo aquilo que nos envolve, de tudo aquilo que faz com que a gente possa, de alguma maneira, determinar ali o caminho que a gente vai trilhar pela nossa existência, né? Por essa oportunidade de estarmos aqui, né? Reencarnados, para conseguirmos lidar mesmo com essas profundidades, com essas camadas mais obscuras que nós temos. Então, aqui dentro da questão da presença da sombra, né, a gente entende que a formação da personalidade se dá a partir dos choques entre a coletividade e a individualidade, que é como eu já havia dito nos capítulos anteriores, né, e desses choques decorre a sombra, né? Posto que ela é a coisa que uma pessoa não tem desejo de ser, né? Mesmo que a gente, o nosso ego às vezes queira dizer que nós somos, eu sou ruim mesmo, eu sou... Isso é só uma questão do ego, né? Porque ninguém quer de fato validar ali, né, e sustentar o seu lado sombra. Então, ao longo da nossa vida, nós somos impelidos a fazer escolhas, estabelecendo padrões e noções ao nosso próprio respeito, né? Muitas vezes fazemos opções elegendo aquilo que acreditamos ser o melhor para nós e rejeitamos declaradamente, né, certas coisas. Mas também fazemos opções destituídas, né, de intenção e de consciência. Então a gente tem uma boa parte nossa, né, eu diria para vocês que dentro da própria ciência, né, da neurociência, nós somos 95% automáticos, né, e somos apenas 5% conscientes. Então, o nosso inconsciente é o que nos rege ali dentro dessa questão, né? E cada eleição por algo ou outra parte de nós e do mundo se torna naturalmente rejeitada, né? Todos esses aspectos não escolhidos e reprimidos vão constituindo pouco a pouco a nossa sombra, por conta de nós termos esses conteúdos inconscientes, né? E temos essa dificuldade de acesso, muitas vezes sozinhos ali, né? Ela é caracterizada pelos traços que são incompatíveis com os desejos do ego consciente, né? E isso nos permite inferir que quanto maior for a criação e a manutenção do status e imagens do indivíduo a seu respeito para ser aceito ou amado, maior será por consequência sua sombra, né? Ou dito de outra forma, o seu lado sombrio será diametralmente ali oposto à sua intolerância aos aspectos avaliados como primitivos, inadequados e impuros. Dessa forma, fica fácil a gente compreender que a sombra, ela não é negativa em si, né? Mas ganha essa conotação conforme a formação da personalidade. O que para alguns é inaceitável, para outros pode não ser, né? Embora sempre exista a sombra pessoal, a sombra coletiva, mas o que queremos ali explicitar com isso, né? O que o livro quer relatar é que a sombra, ela está na oposição da parte consciente, né? Então, alguém ali atrelado à imagem de mal, grosseiro ou rude, trará sua sombra os aspectos de bondade, de generosidade, de delicadeza, e para esse alguém acessar o seu lado sombrio, será tão doloroso, né, e desconfortável como para o sujeito supostamente dotado de bondade descobrir-se carregado de maldade. Então, olha como é algo totalmente contrário, né, àquilo mesmo que a gente acha que a gente é. Sendo assim, né, o mapa da alma afirma, inclusive num livro de Jung,
que ao nos adaptarmos e ao enfrentarmos, né, essa sombra com o mundo, o ego, de um modo inteiramente involuntário, ele emprega a sombra para executar operações desagradáveis que ele não poderia realizar, né, sem cair num conflito moral ali, que é o que muitas vezes acontece, né, que quer dizer que fazemos um movimento de repressão, excluindo os nossos traços psíquicos vergonhosos, né, desaprovados ou indesejados, seja por raízes sociais, culturais, educacionais ou religiosas, que nada mais né, usando um exemplo aqui do consultório que é muito nítido, quando o paciente está já num processo um pouco mais ali avançado, né, de psicoterapia, e eu digo para o paciente assim, olha, mas você não acha que você tem vontade disso? Esses pensamentos, eles pairam aí, eles passam por aí, né? E aí existe ali o mecanismo de defesa da negação, né? Que nada mais é do que a gente reprimir, de a gente querer excluir esses traços psíquicos vergonhosos, aonde o paciente vai dizer assim, não, imagina, mas jamais, não posso, jamais eu deixaria minha família para viver algo fantasioso, algo isso, algo aquilo. Então a gente vai, de alguma maneira, reprimindo esse movimento, né? Eu não estou dizendo que você faria, né? E aí eu explico, olha, eu não estou dizendo que você faria, mas isso se passa por aí, isso te permeia, né? E você só não exterioriza isso de maneira palpável por conta dos padrões que são impostos e que você entende que passam ali para o seu bom senso, mas isso não quer dizer que você não reprima, né? Reprimiu. Eu tenho vontade de fazer, mas eu não faço. Eu penso, mas eu não realizo explicitamente, palpavelmente. Então a gente vai entendendo que a partir desses esclarecimentos, né, nós começamos a verificar a existência de duas dimensões em nós. Um eu que eu reconheço, aceito, admiro e mostro a todos ali, né? E um não eu, uma parte que eu não aceito, que eu recrimino, que eu julgo, que eu condeno e que eu escondo de todos, né? E principalmente de mim mesmo. Então, esses opostos em nós são chamados, né, de persona e sombra. Na psicologia analítica, são vistos como os dois irmãos ali, né? Trata-se de um par de opostos. A persona seria a nossa pessoa pública, oficial e adequada, né? Que é a parte conhecida por mim e mostrada a todos aqueles que me conhecem, né? E a sombra é a pessoa escondida, solitária, inadequada, a parte que eu escondo dos outros e que é pior de nós mesmos, né? Como eu tinha dito anteriormente. Então, o grande problema dessas máscaras, né? É que não está no uso que fazemos delas, né? Mas no desconhecimento ou na inconsciência delas em nossas vidas. Eu sei que eu tenho a minha parte sombria e essa parte sombria eu aprendi a aceitar, eu aprendi de alguma maneira, a olhar para ela com um pouquinho mais de carinho para conseguir me compreender melhor, para eu, Juliana, entender o que eu devo sustentar ou não dentro desse quesito da minha parte sombria. E aí é onde eu vou conseguindo, né, de alguma maneira, trazer isso para a minha consciência. Esse inconsciente, né, ele vai se deslocando aos poucos, em pequenos recortes, vai chegando para mim em cada sessão de terapia que eu faço, em cada autorreflexão, em cada autoobservação que eu me proponho,
E aí eu vou conseguindo ali, né, entender melhor isso que até então fazia parte da inconsciência. E a dificuldade, né, está em nós acreditarmos que realmente somos essa pessoa que age de forma racionalmente estabelecida e idealizada. E nós somos capazes de crer nisso, e quando nós temos atitudes, pensamentos, desejos e sensações contrárias ali, a gente fica atônito, né? E aí nós damos justificativas descabidas por não conhecermos, né? E assumirmos essa outra parte de nós. É muito mais difícil para a gente dizer assim, olha, viu, eu hoje estou com o meu lado tóxico um pouco mais aflorado, então desculpa porque eu tive atitudes que realmente eu não deveria ter tido. Existe uma parte também em você que acaba ali acordando ou acaba de fato alimentando esse meu lado tóxico quando nós estamos, né, ali nos relacionando, seja um relacionamento afetivo conjugal, seja um relacionamento de amizade. E se nós tivermos, né, essa profundidade olhada, essa profundidade vista e não negada, né, a gente consegue ir assumindo essas nossas dificuldades, né? A gente consegue ir lapidando esse diamante bruto que nós somos. Então, é preciso maturidade, né? Para finalizar aqui um pouquinho o capítulo, para não ficar tão longo, é preciso maturidade para a gente compreender que nós não somos apenas a máscara e nem apenas a sombra, né? A gente é constituído num somatório destas duas e de muitas outras partes que compõem a nós mesmos como seres humanos. Então, o problema é que na maioria de nós, essa oposição interna encontra-se numa grave dissociação, né? O homem moderno, ele vive distante de si, a sua alma exige contato, completude, integração, né? E quando não identificamos essa solicitação para essa comunhão interna acontecer, adoecemos de diversas maneiras, né? Sejam os transtornos de humor, os problemas de relacionamento, as doenças psicossomáticas, as emoções desequilibradas. A sombra, ela não silencia a nossa repressão, muito pelo contrário, né? Quanto mais a consciência tenta forçar a anulação, mais a personalidade sombria reage a isso. Então, que a gente possa declaradamente, né, não nos sabotarmos mais, gente, que a gente possa olhar mais para isso, que a gente possa entender que é por isso que nós estamos aqui, né, nesse mundo de provas, testes, expiações, né, e precisamos fazer essa travessia, precisamos dar partida para essa caminhada mesmo, né? Aonde é difícil, mas não é impossível. E a identificação dessa sombra é o que vai nos propor ali, né? Muitas questões a serem trabalhadas, a serem desenvolvidas. Então, que a gente possa, de alguma maneira, né, estarmos dispostos a realizar essas tentativas. Não importa quantas vezes a gente precisar recomeçar de novo, não importa quantas vezes a gente vai bloquear algumas dessas travessias, resistir, né, a continuar dentro desse percurso, mas a palavra persistência, né, e resiliência, ela precisa estar sempre presente dentro dessa jornada que a gente se propõe a fazer, né? Para não estar em fuga de si mesmo, porque normalmente é o que a gente vive,
em fuga de si mesmo, em confronto com a nossa sombra, né? E isso vai nos levando a estacionar, né? Como seres espirituais vivendo uma experiência terrena, tá bom? Então, eu deixo para vocês um pouquinho dessa explanação desse capítulo, que vocês possam refletir, que vocês possam se auto-observar e entender, né, das consequências mesmo que a gente cria para nós, né, em decorrência a todas essas resistências, bloqueios e crenças limitantes que nós vamos juntando aí no decorrer da nossa existência, tá bom? Agradeço de vocês estarem comigo novamente, agradeço por me ouvirem e que nós possamos passar para a meditação da noite de hoje. Um grande beijo no coração e até o nosso próximo capítulo. Gratidão.